Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à segunda parte da nossa aula da disciplina de saúde e qualidade de vida do dia 9 de abril de 2020. A internet caiu, muitas pessoas usando, né, as redes sociais, as lives, os programas de computadores aí nesse tempo, então se sobrecarrega, isso pode acontecer, mas a gente está aqui, a gente começa de novo, não tem problema não. Vamos lá, vamos dar sequência que a gente já começou a responder, né, o nosso conteúdo. Então, essa questão aqui, ó. Então, o modelo é sanitarista campanhista. Por que sanitarista campanhista? Gente, sanitarista porque o Brasil estava passando por uma reforma sanitária, né? O Brasil Império Colônia aí, o processo de saúde ele começou a ter preocupação, né? Nem daria para chamar assim, quando a família portuguesa veio para o Brasil e o Brasil passa a ser o foco, né? Então aí começou a ter uma transição demográfica, ou seja, o trabalho rural, o trabalho das fazendas, dos produtores de café, né, de algodão, de cana-de-açúcar, aí eles começaram a ter uma outro foco, que foram as cidades, né, as fábricas, as rendas, né, começaram a ter uma mudança, assim, então, como a mudança foi muito rápida, né, essa transição foi muito rápida, as pessoas tinham condições de moradias péssimas, moravam, né, em cortiços, né, a gente via isso nos livros de história, né, estudando literatura, então precisava uma reforma sanitarista campanhista, não é só uma campanha, é sanitarista campanhista, né, a campanhista seria um modelo posterior, né, modelo epidemiológico, isso não existe, né, a epidemiologia é uma ciência que estuda as doenças infecciosas. A gente tem visto esse termo muito aí na atualidade, né, com o estudo sobre o avanço da Covid-19, né, o Sistema Único de Descentralização da Saúde, aí nem se fala, né, o SUDES apareceu no final da década de 80 ali como uma ação descentralizada da saúde, algo que já é característica do SUS atualmente, que é fazer com que a atenção da saúde seja dada com foco principal nos municípios, para descentralizar. Uma questão centralizada era o que acontecia no início, né? Porque a saúde era só focada nos centros urbanos, né? E principalmente para quem tinha dinheiro e quem tinha um trabalho. Para quem não tinha dinheiro, para quem não pagava uma assistência de saúde privada, não tinha saúde. E isso demorou, né? Nem foi no Brasil República, muito menos no Brasil Colônia. Isso já foi já no sistema aí no Brasil, na nova República, depois da década de 80, depois do regime militar, né, que começou a ter essa atenção à saúde de forma pública, obrigatória, garantida isso na Constituição Federal de 1988. Tá bem? Então, esse é o modelo saúde sanitarista campanhista. Para gravar, o que eu tenho que pensar? Pensa na situação histórica do Brasil, nessa transição aí da sociedade, né, de uma forma migratória repentina, né, da zona rural para a zona urbana, e aí sanitarista porque a corte portuguesa estava na cidade, então a cidade era o foco do momento no Brasil. Então aí, o que aconteceu? Não foi porque eles eram bonzinhos, não, que queria agradar a população, não, tá, gente? Era porque os investidores exteriores do exterior só falavam o seguinte, ó, a gente só vai fazer comércio com o Brasil se tiver o mínimo de condição sanitária, né, para a população de modo geral, para poder mandar a mão de obra qualificada para cá. Porque qual que era o problema? A gente não tinha mão de obra qualificada, então a gente dependia muito de pessoas de outros países para virem para poder qualificar nossa mão de obra. Então, foi algo assim, na pressão, não foi porque as pessoas eram bonzinhas, não. Infelizmente, a gente aí tem no histórico trabalhar realmente com qualidade só quando tem um curso, né? Infelizmente, a gente é assim até hoje. Então, assim, número 2, importante compreender a relação que as capacidades físicas possuem com o estado de saúde atual das pessoas. Porém, algumas capacidades estão mais relacionadas com a saúde e outras com as habilidades atléticas. Verifique as opções a seguir e marque a letra que apresenta uma capacidade física que não possui relação direta com o estado de saúde. Então, gente, ó, capacidade física é tudo aquilo que pode ser medido, né, que pode ser treinado. Tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser treinado, relacionado ao movimento, é uma capacidade física. Então, quando a gente pensa em capacidade física, a gente pensa em dois blocos, né?
relacionado à saúde, né, ao desenvolvimento, né, da pessoa, da vida em si, e outra ao desempenho das habilidades atléticas, da performance. E aí a gente pensa, né, as duas são importantes, só que para a saúde, obviamente, a básica seria o desenvolvimento, né, da saúde. Então, assim, o que estaria relacionado ali que não possui relação com o estado de saúde? Então, assim, consumo de VO2 máximo está relacionado à saúde? Gente, o VO2 máximo, o que que é? É o consumo do oxigênio para a produção de energia, a produção de trabalho. Isso avalia a aptidão cardiorrespiratória cardiovascular. Então, assim, pensa assim, quanto maior o VO2, maior a função cardiovascular aeróbia da pessoa? Sim, é isso. Isso é importante para a saúde? Sem dúvida alguma. Quanto maior a capacidade aeróbia da pessoa, quanto maior a capacidade cardiovascular, menor a chance dela ter uma doença crônica, menor a chance de ter uma doença cardiovascular, cardiometabólica, que é uma das principais causas de óbito atualmente. A composição corporal, a composição é a capacidade física? Sim, é uma capacidade física. Pode ser medido, pode ser treinável. À medida que a gente pratica atividade física, a gente pode mudar a estrutura do nosso corpo, aumentando massa muscular, diminuindo gordura, aumentando a densidade mineral óssea, enfim, então E está relacionado com a saúde? Com certeza, porque a gente tem vários índices e indicadores antropométricos que mostram se a pessoa tem risco de ter doença ou não. O IMC é um deles, é um índice antropométrico. A avaliação do perímetro da cintura é um indicador antropométrico. A avaliação do perímetro do percentual de gordura a partir das dobras cutâneas é uma outra informação necessária, importante, então também é. A flexibilidade, uma capacidade física, com certeza, a flexibilidade está relacionada com a amplitude angular do movimento. Quanto maior a flexibilidade, maior o alongamento que a pessoa tem do sistema osteomioarticular. E é muito importante isso, trabalhar a flexibilidade. A flexibilidade é um exemplo de capacidade física que está relacionada tanto com as capacidades, as habilidades de saúde atlética, assim como o consumo de VO2 e a composição corporal também. Potência, o que é potência, né? E tolerância ao estresse. Vamos lá, vamos para esse último aqui, que eu acho importante. Tolerância ao estresse, hoje em dia, mais do que nunca, porque as doenças psiquiátricas são aquelas que mais crescem, né, atualmente, levando em consideração a ansiedade, a depressão, enfim, as doenças, os transtornos alimentares, os transtornos dismórficos corporais. Então, a tolerância ao estresse é algo que está relacionado também à saúde. E a potência, gente, a potência já está relacionada com a velocidade do trabalho. Então, aí você pensa assim, para as questões de saúde, a velocidade da realização do trabalho é importante? Nem tanto, né? Não é que é importante, mas potência, assim como a capacidade anaeróbia, são habilidades que estão mais relacionadas às condições atléticas, não condições de saúde. Elas são importantes para a saúde, mas potência, a capacidade anaeróbia são exemplos clássicos de habilidades atléticas, tá bom? Então, por isso que aqui é potência, tá? Beleza? Porque a Conferência Nacional de Saúde foi um marco histórico no movimento sanitário brasileiro. Gente, a cada 4 anos acontece a Conferência Nacional de Saúde, né? Isso nem sempre foi assim. Nesse tempo eu vou colocar aqui um timeline, né? Um mapa mental que foi feito, que eu passei para vocês, para a gente ver essas conferências. Essa conferência é uma avaliação que se faz geral do sistema de saúde público do Brasil, né? E também do sistema privado, como que está acontecendo. E por que essa 8ª conferência que aconteceu em 1986, essa eu não vou esquecer o ano do meu nascimento, e, enfim, por que ela é importante? Porque se a gente pensar bem, 1986, a Constituição Federal foi em 1988, a implantação do SUS foi em 1990. Aí a gente já tem uma relação, né, gente? Porque, assim, antes do SUS ter sido implantado, foi preciso que houvesse algum dado, algum movimento, né, que criassem as suas diretrizes, que pudesse dizer, que pudesse colocar no papel como que seria um modelo ideal de tratamento de saúde num país. Então, foi esse movimento aí.
Então, a Conferência de Saúde de 1986, que é a oitava conferência, ela criou as diretrizes básicas para a construção da saúde no Brasil, do Sistema Único de Saúde. Então, aqui, se a gente pensar na resposta, que marcou o início da revolta da vacina que ocorreu no Rio de Janeiro, não. Isso aí foi em 1930, 1940, isso aí, período de Getúlio Vargas. Criou a base para a proposta de reestruturação do sistema de saúde brasileiro, reestruturação. Vamos lá, vamos na próxima aqui. Marcou o início da Previdência Social Pública no Brasil, dando direito àqueles que não eram empregados de indústrias privadas? Não. Data em que data em que se iniciou o Sistema Único de Saúde brasileiro, dando direito igualitário a todos acesso à prevenção e tratamento de doenças. Momento histórico que ficou decidido que o atendimento de saúde básica deveria acontecer de forma prioritária, primeiramente nos municípios, deixando nos casos mais graves para serem tratados no grande centro. Então, assim, ó, a resposta aqui, que a ideia aqui é porque foi criada a diretriz, né? Então, ela criou a base, né, para as propostas de reestruturação do sistema de saúde brasileiro. Deixa eu só conferir o mapa mental, onde que ele está aqui, né? Deixa eu ver se ele está aqui. Eu vou passar aqui. Aqui já está o gabarito. Então, assim, criou as propostas? Não. Tá aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó. Lá no final, né, desse documento, na penúltima, a gente tem aqui uma timeline do que aconteceu, ó. Que tal um mapa mental de o que aconteceu na saúde no Brasil? Então, assim, ó, 1923, a lei Eloy Chaves, ela mostra a primeira, vamos dizer assim, a primeira lei, né, para poder garantir uma pensão, a questão da aposentadoria no Brasil, né? E aí, assim, era a Caixa, né, de Assistência e Pensões. Então, essa situação aqui, ela porque só para empregado, né, principalmente marinheiro, de ferrovia. Aí as CAPES, ela virou uma instituição, né, mantendo ainda para somente empregados. Aí depois a criação do Ministério da Saúde, essa IAPS, né, que é o Instituto de Assistência, né, de Pensões, ela passou a ser a INPES, depois INAMPS, né, Instituto Nacional de Assistência Médica e Pensão. Aí teve a Alma Ata, que foi uma conferência que teve no Cazaquistão. Por que essa conferência que teve lá no Cazaquistão foi importante, gente? Porque foi aí, né, o nascimento de uma ideia que o sistema de saúde deveria ser de forma integrada, devia ser igualitário, ele deveria ser descentralizado, ele deveria ser público, de acesso a todos, não somente a quem trabalha. Então, lá no Cazaquistão, vários especialistas brasileiros apresentaram a ideia básica, isso em 78. E aí isso foi crescendo no Brasil, teve um conselho, né, em 1982. Em 92 teve a Ação Integrada de Saúde, que foi quando criou a base para essa ideia de saúde descentralizada, que tem o foco nos municípios, não nos grandes centros. E aí tá aqui, ó, 1986, a Conferência Nacional de Saúde, onde foi criada a base da ideia do SUS, a diretriz. Então, assim, não quero que vocês confundam aqui, igual deu umas opções lá no questionário, né? Deixa eu voltar lá agora e depois eu continuo essa timeline aqui, né? Então, ó, depois que foi implantada a ideia, aí se instalou de SUDES. O SUDES é o Sistema Único de Saúde Descentralizada. Ela começou em 1987, terminou em 89. Foi uma ideia que começou a descentralizar. Então, aqui não é o SUS ainda, isso aqui é um projeto, né, um planejamento de descentralização da saúde. Em 88, a Constituição Federal, então, assim, ficou garantido o direito da saúde, mas o SUS ele só passou a valer aqui, ó,
porque aqui ele está regularizado. Como eu falei assim, a lei que garante a funcionalidade do SUS é essa lei 80.80.90. E essa lei 8.142 aqui, ela vai ser uma questão de organização. Como que vai funcionar essas organizações, como vai ser os conselhos de saúde, como vai ser as conferências de saúde. Então, porque essa lei 80.80.90, ela foi criada em setembro, e essa lei 8.142, eles reuniram, verificaram uma coisa e sancionaram outra lei em dezembro para poder ficar de forma mais operacional e regulamentada o SUS. Então, ele passa a funcionar mesmo a partir de 1990. São só detalhes para não confundir, tá bom? Então, ó, em 86, na Conferência Nacional foi fundamentada a ideia, a diretriz, foi criada a base, né, de estruturação do SUS, e ele passou a valer mesmo em 1990. Aí você pode falar, e em 1988 na Constituição Federal? Não, ali ele foi regularizado, ele foi regulamentado, ou seja, ele foi garantido como direito do cidadão. Então, eu falo para vocês que nos artigos de 196 a 200, né, são eles que estão lá falando sobre a saúde do Brasil, né, e a assistência da Seguridade Social, tá? A gente vai falar sobre isso, depois a gente continua. Aqui são só notas, então, assim, coisas para poder garantir e melhorar o SUS, né, decretos, enfim, né, mas o importante para a história seria até aqui o final da década de 80, início da década de 90, tá? Então, vamos voltar para o nosso questionário. Então, assim, ó, criou a base. Então, é isso que eu estou querendo dizer, porque às vezes você podia confundir aqui, ó, data em que se iniciou o Sistema de Saúde Brasileiro, dando direito à igualdade. Não, iniciou quanto? 1990. Momento histórico que ficou decidido que o atendimento à saúde básica deveria acontecer de forma proprietária, prioritariamente os municípios, deixando os casos mais graves serem tratados. Então, essa questão aqui, ó, foi o quê? Ali em 87 no SUDES e 88, né? 1887, 1888, quando a Constituição Federal garantiu isso. Então, ó, 1986, oitava Conferência Nacional, criou a base para as propostas de reestruturação do sistema de saúde brasileiro, tá? As diretrizes. Vamos para mais uma questão, né? Quais itens descritos a seguir são considerados como um fator de risco para a doença cardiovascular? Então, assim, só a gente pensar aqui, deixa eu relembrar, quais itens descritos. Então, se você marcar um, você vai errar. Se você não marcou nada, você vai errar, obviamente. Então, aqui já está no plural. E outra coisa que eu dei aí, dica para vocês, na aula passada, quando tem a opção de marcar um quadrado, é porque você pode e deve marcar mais de um. Ah, eu quero marcar tudo, então que eu não vou errar. Não é bem assim, né? Aí, no caso, uma marcação a mais ali também pode ser dado como uma certa. Então, olha só. Atenção, gente. Essa questão eu lembro que teve um índice de erro interessante. Então, o fator de risco de doença cardiovascular. Não é de risco à saúde, é fator de risco à doença cardiovascular que é proposto, né, pelos órgãos de saúde. Não sou eu que estou falando isso. Então, assim, por exemplo, usar drogas. Usar drogas é um risco à saúde? É, mas é um fator de risco à doença cardiovascular? Diretamente não. Não é considerado, então não era para marcar. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de Hg e pressão diastólica maior. Então, assim, isso é considerado hipertensão. Então, essa aqui é. Glicose sanguínea maior ou igual a 100 milímetros por decilitro. Sim, é a glicose, né? De jejum, se a gente verificar, esse estado já é um indicativo. Dormir menos que 8 horas por dia. Bom, dormir menos que 8 horas por dia é um fator de doença cardiovascular? Olha, diretamente não é. É um fator de risco à saúde? Pode ser. Quem dorme menos tem maior chance de ter hipertensão, pode desenvolver outras doenças, mas não é um risco direto, né, de considerar. Então, não marque aqui. Praticar menos de 3 dias por semana, 30 minutos de atividade física moderada, vigorosa por 3 meses. Isso aqui é um risco. Então, seriam essas 3 opções. A pressão, a glicose e não praticar pelo menos 3 dias, né, da semana, 30 minutos de atividade. Essa recomendação aqui é básica, isso já caiu por terra, tá? A indicação hoje é que sejam pelo menos 30 minutos por dia, né, de atividade física moderada e vigorosa, né, sendo que seja pelo menos
os 5 dias da semana e um dia do final de semana. Então, ficar atento a isso aí. Então, vamos lá. 1977 é o ano da questão aqui. Qual o nome do sistema de assistência e previdência social, né, que atendia um modelo de saúde médico privativo curativo, criado em 1977? Agora eu vou voltar de novo lá na timeline, no mapa mental que foi feito, para a gente poder verificar aí. Então, assim, ó, se a gente pensar bem, olha só, tudo começou em 1923 com a CAP, com a Caixa de Aposentadoria e Pensões, a Lei Eloy Chaves. 1923. Aí depois teve, 23, 33, 66, 77. Não é difícil de guardar. Então, essas são as datas da evolução, como foi surgindo, né, as possibilidades previdenciais, as ideias sobre a previdência no Brasil. Todas essas aí eram privativas, eram particulares. Essas ideias, né, esses institutos, né, essas caixas que eram criadas, era para favorecer o trabalhador, principalmente de ferrovia, marinheiro. Então, assim, o trabalhador é uma indústria. Ele pagava por parte, ele tinha direito à saúde, o que não era justo, né, porque grande parte da população não era empregado, né, de uma indústria. Então, vamos verificar. Então, assim, o CAPS, começou tudo com o CAPS, Caixa de Aposentadoria e Pensões, 1923. Então, a Caixa de Aposentadoria e Pensões não é. Aí depois vem o IAPS, né? Instituto de Aposentadorias e Pensões. O IAPS, né? Ele foi em 1933, então não é. Aí depois teve o Instituto Nacional de Previdência Social, né? Que foi ele foi chegado ali aproximadamente ali em 66. A gente vai conferir essa data. Depois tem o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Isso foi uma inventação, né? Isso é coisa mais do presente. E aí tem o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. É o INAMPS. Então, a resposta certa seria o INAMPS, 1977. Vamos voltar lá no material para a gente poder ver a evolução cronológica dessas ideias que garantia a previdência. Vamos ver aqui. Então a gente tem aqui, INAMPS, né? A gente pensar bem, CAPS 1923. Aí a CAPS virou IAPS, Instituto de Assistência. Aí em 66, INPS 77 INAMPS. Isso que eu falei com vocês, não é difícil de guardar essas datas, né? Foi assim que eu fiz, 23 CAPS, 33 IAPS, 66 INPS, 77 INAMPS. Tudo bem? Então foi essa a evolução, então, que teve aqui. Então o INAMPS, ela é importante porque ela durou bastante tempo, ela não terminou aqui, com o SUS. Ela foi até, se eu não me engano, 1993. Então, ela durou bastante. Então, assim, essa ideia aqui de aposentadoria, ela era privativa, né? Então, assim, a pessoa tinha que pagar. Então, ela não era igualitária, ela não garantia a equidade, ou seja, dar mais assistência a quem mais precisa, tá? Então, ela era muito segregadora, né? Então, não era ideal, assim, em termos de saúde pública, tá? Então, é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Pensões. Tudo bem? Então, a gente tem guardar então, Instituto Nacional de Assistência Médica de Previdência Social, né? Vamos lá, próximo. Partindo do pressuposto que a atividade física é uma variável latente, ou seja, aquela que não pode ser medida diretamente, pois se trata de um conceito multifatorial que pode ser analisado por diferentes características. Sendo assim, analise as letras a seguir e marque aquela em que está descrito um domínio que não faz parte da definição e avaliação do nível de atividade física. Essa questão foi uma questão que eu coloquei idêntica. O que eu quero dizer é o seguinte, para você dizer assim que uma pessoa é fisicamente ativa, o que você tem que avaliar, tá? Nível de atividade física de uma pessoa. O que a gente tem que usar? Quais são os domínios para eu avaliar? Porque eu não posso dizer, hoje em dia, por exemplo, João, ele é fisicamente ativo. Ele vai 3 vezes à academia por semana. Tá, isso é uma informação interessante.
mas ela é muito vaga. Então, isso quer dizer que ele tem uma frequência de 3 dias. Eu preciso saber também da duração. Qual é a duração, né, da sessão de treino de João? Porque se for, João fica 10 minutos na academia, não está ruim, mas a recomendação é que seja pelo menos 30 minutos direto. A intensidade. Qual que é a intensidade da atividade? Hoje em dia, a indicação é que façamos pelo menos 30 minutos de atividade moderada e vigorosa, que são aquelas que geram um nível de esforço, né? Na escala da percepção subjetiva de esforço, é aquelas que geram esforço ali de 5 adiante, tá? Então, a duração eu já falei, a frequência também. A prática individual ou coletiva é importante, é um domínio mais atual. Segundo algumas informações, você praticar atividade física individual ou coletiva, isso pode ser um fator, né, para algumas pessoas. A sazonalidade está relacionada às estações do ano, ao período do ano. Então, por exemplo, se é inverno, se é verão, se é outono, se é primavera, se é férias, se não é, está influenciado com a avaliação da atividade física? Com a avaliação, não. Com a conceituação, não. Isso pode influenciar na prática? De certa forma, sim, mas não é um fator aí que é considerado um domínio da definição de atividade física. Às vezes tem muita gente que fala, eu não gosto de fazer atividade física no frio, eu tenho preguiça, não gosto de nadar. Tá, isso aí é uma informação que ela, ela tem fundamento, mas é uma questão muito particular. Não é uma questão em que envolve o domínio da educação, da atividade física. Então, aqui pediu para marcar que não faz parte, né? Então, é a sazonalidade, essa questão foi igual a que nós discutimos, né, em sala de aula. Então, se a Constituição Federal de 1988, o Estado, né, com letra maiúscula, se remete ao país, encontra-se juridicamente obrigado a exercer as ações de saúde visando a construção da nova ordem social. O artigo 194 da Constituição determina a Seguridade Social, compreende o conjunto integrado de ações iniciativas, poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar direitos relativos. Então, como eu disse, né, os artigos de 196 a 200 da Constituição Federal é o que garantem a saúde, né, do brasileiro. É um direito que nós temos. Mas os artigos 194, 195, os dois anteriores, falam da Seguridade Social. E se a gente pensar bem, né, falando de saúde, a gente tem que prestar atenção nessa questão da Seguridade Social. Por quê? O que está dizendo ali, né? A Seguridade Social, né? O que ela quer dizer? Quais são as ações que integram a Seguridade Social? Então, assim, aqui você tem que marcar. Eu já falei da saúde, né? E da saúde, a educação faz parte? Não. A educação tem é exclusiva. A Seguridade está envolvida por mais 2 itens além da saúde, que seria a previdência e assistência social, tá? Então, é uma garantia do cidadão, é a Seguridade Social composta pela saúde, previdência e assistência social. Por isso que uma das ideias do atual governo, né, e qualquer outro governo que vir, é regulamentar essa questão da previdência social do país, algo que precisa passar de uma reforma, talvez não da forma que estejam propondo, mas que seja bom, né, e condizente às necessidades da população brasileira. Assim, ao longo dos anos, a atividade física é uma história agora sobre uma situação atual, né, do gasto energético. O sedentarismo vai aumentando de forma abrupta, né, sendo esses 2 fatores relacionados com o crescimento das doenças hipocinéticas. No entanto, antes do estado de doença se manifestar, o baixo nível de atividade física e o comportamento sedentário elevado estão relacionados à disfunção fisiológica no organismo. Então, se a gente pensar bem, a gente tem ali o balanço energético, né? Então, o que a gente pensa, né, nessa questão aí de balanço energético? A gente tem que pensar na ingestão e no gasto, né? Então, se eu tenho uma alta ingestão e pouco gasto, eu tenho um balanço energético positivo, né? Eu tenho mais energia. Então, é essa que a gente tem que marcar. Balanço energético negativo é quando eu tenho mais gasto e menos consumo. Aí eu vou perder, tá? Então,
essa questão aí seria um balanço energético positivo, né? Porque a pessoa aí, ó, tá falando, ó, o baixo nível de atividade física, comportamento sedentário, obviamente a pessoa vai ter maior ingestão. E aí está relacionado ao balanço energético positivo. Então vamos lá. O que podemos pensar atualmente sobre o conceito de saúde que foi definido pela OMS em 1991? É um estado de saúde e bem-estar físico e mental, social e não apenas ausência de doenças e enfermidades. Gente, isso aqui eu coloquei, vou até falar da resposta mais rápido, que esse é um conceito irreal, ultrapassado e unilateral. Porque a saúde hoje ela é multifatorial e integrativa. Isso que eu quero que vocês pensem. Então, assim, esse modelo, ele não é que a gente deve abominar ele, não. Ele tem função, mas mais no sentido histórico. Mas hoje ele já não é útil. E muita gente hoje, os profissionais de saúde, né, que fora a medicina, que talvez trate diretamente a enfermagem, mas nós, os nutricionistas, fisioterapeutas, terapia ocupacional, às vezes não tem essa noção que a dimensão de saúde mudou. E por isso que a gente até esquece que a gente é um profissional de saúde, né? Tem até a convocação do governo para os profissionais de saúde, né? Se cadastrarem para trabalharem, né? No combate à doença, né? A Covid-19, enfim, mas não sabe, porque a visão de saúde hoje é muito ampla, né? O modelo é muito maior. Então, esse modelo não existe mais. Fez parte. Então, assim, por quê? Qual que é o principal erro? Ele é estagnado. É como se você pensar o seguinte, ó, a mente depende do físico, o físico depende do social. Fica aquele triângulo. Mas isso não é. A saúde hoje é um conceito estado, não estático. Ele é um conceito momentâneo, ele é dinâmico e tem vários fatores. Às vezes você pode ter uma saúde física, viver bem, mas tem problemas psíquicos. Então, assim, é o estado, é o contexto, né? São a questão da ideia que influencia no dia a dia, né? Essa é uma ideia mais atual de saúde. Então vamos lá, essa questão foi uma questão que eu dei uma mudada e teve bastante índice de erro, né? Eu lembrei aqui, as pessoas ainda estão confundindo um pouco. A Lei Orgânica de Saúde de 1990 diz que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tanto a saúde, alguns determinantes e condicionantes, né? Tendo a saúde alguns determinantes. Então, assim, você fala em saúde hoje, você tem que pensar nos determinantes e o que condiciona isso. Então, isso são conteúdos que interferem na saúde de um país, de todo local. Analise as opções a seguir e marca aquela em que não é considerada como um determinante e condicionante da saúde. Por que eu coloquei isso aqui? Principalmente porque isso tem uma grande a ver com a nossa área. Porque a atividade física não era considerada um determinante de saúde. Então, foi a partir, né, de uma lei, essa que eu faço até questão de colocar o material para a gente poder, assim, que imaginem, sabe aquela lei 1990? Lá, se você pegar a lei 1990, você vai ver os determinantes de saúde. Aí você vai ver moradia, trabalho, educação, vai ver saneamento básico, vai ver renda, mas você não vai ver atividade física. Foi aí que em 2013, se eu não me engano, foi feita uma modificação na lei específica e colocou lá atividade física. Então, hoje, prezados profissionais da saúde, educadores, professores de educação física, nós fazemos parte, nós somos profissionais importantes para trabalhar com um item que é um determinante e um condicionante de saúde do nosso país. E muita gente não sabe disso. Então vamos ter atenção aqui. Eu vou compartilhar um material com vocês onde eu fiz questão de colocar isso, né? Porque vocês não podem sair dessa disciplina sem saber disso, que é muito importante para a nossa formação. Esse que eu coloquei, os conceitos de saúde, passou aqui. Justamente vou até ampliar aqui, ó. Atividade física como um determinante e um condicionante da saúde. Então, assim, Lei 80.80.90, né, o artigo. Aí, em 2013, na Lei 12.864, esse texto mudou. Como esse texto está escrito agora? Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinante, condicionantes, entre outros, a
a alimentação, moradia, o transporte, o lazer, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física e os acessos de serviços sociais. Então, atenção, até 2013, a atividade física não era incluída como um determinante ou condicionante de saúde na lei que rege a saúde do nosso país. A partir de 2013, na Lei 12.864, a atividade física foi incluída. Olha a nossa importância, olha o nosso trabalho. Somos um agente da saúde também, né? Lógico, na nossa capacidade, né? Só que a gente tem que saber mais disso, tá bom? Então vamos abrir aí a nossa opção de trabalho, as nossas possibilidades, que nós somos muito mais importantes do que nós imaginamos, tá bom? E aí vamos voltar à questão. Então onde está o erro? Se a atividade física é, qual que é? Aptidão física. Não tem aptidão física. O que é aptidão física? Aptidão física é o conjunto das capacidades físicas. Então, você dizer que Maria ela tem aptidão física, você tem que analisar as capacidades físicas dela. Então, assim, então a Maria tem aptidão física para o voleibol. Aí você tem que analisar as aptidões físicas dela, de força, principalmente de membro superior, de salto, a condição cardiorrespiratória, a flexibilidade, a resistência anaeróbica. Então, ela tem aptidão física. Marcos ele tem aptidão física para o futebol. Então ele tem as qualidades técnicas do jogo, ele tem resistência aeróbica, ele tem resistência anaeróbica, então ele tem aptidão física. Então a aptidão física não é um determinante, então é aptidão física. Ok? Bora. Segundo o modelo de determinantes de Organização Mundial de Saúde, os determinantes sociais de saúde classificam como estruturais e intermediários. Assinale a alternativa que contém as determinantes estruturais. Gente, determinantes estruturais são aqueles macro que envolvem aqueles mais próximos. Então, assim, ó, os mais próximos, né, que é considerado determinante, os modelos mostram, é a condição de vida, é o estilo de vida, né? Aí, se a gente pensar nesses termos macro que influenciam toda a estrutura, vai ser a educação e a renda, tá? Então, a renda e a educação são considerados, né, determinantes estruturais e intermediários. Beleza? Então, aqui a gente tem, né, na próxima, a gente tem aqui as respostas abertas. Então, assim, aí essa primeira aqui eu já vim comentando ela de acordo com as questões, né? Só vou colocar ali uns termos-chave que é para direcionar vocês. Descreva brevemente como foi o surgimento do sistema de saúde, destaque também as principais características. Então, ó, como que ele surgiu? Surgiu a partir de um modelo privativo e esse elitista. É um modelo, vamos dizer assim, um modelo que ele era, vamos dizer assim, privativo e de exclusão, podemos pensar assim, as pessoas, não garantindo o acesso à saúde de forma igualitária. Nem todos tinham ação de saúde igualitária. Então, a partir daí surgiram ideias, né, para fazer um sistema de saúde que possibilitasse o acesso a todos os cidadãos brasileiros
independente de sua condição. Condição socioeconômica. Então, ele tinha acesso, né? Então, assim, ele foi surgindo a partir disso. Essa foi a grande ideia, é de democratizar o acesso, que ele seja mais de forma igual e com equidade. Atenção para essa diferença, né? Igualdade não é equidade. Igualdade seria eu tratar todo mundo de forma igual, independentemente de cor, raça, sexo ou religião, dar oportunidade para todos. E equidade seria eu dar maior oportunidade àqueles que têm menos, né? Lembra de um slide que eu passei? Se eu não passei, eu vou mostrar ainda que a equidade é o seguinte: igualdade, imagina que tem 3 pessoas, uma alta, uma média e uma baixinha. E aí ninguém consegue ver a visão, todos estão atrás de um muro, ninguém consegue ver além do muro. A igualdade é se eu desse, né, um banquinho do tamanho para todos. Se eu desse um banquinho com o mesmo tamanho para todos, se eu tratasse todos de forma igual, apenas o maior ia conseguir olhar depois do muro, porque ele foi o único com esse banquinho que eu dei que conseguiu alcançar. O mediário não alcançou e o pequenininho também não. Então, a equidade seria eu dar um banquinho menor para o maior, dar um banquinho um pouco maior para o do meio e dar um banquinho maior para o menorzinho. Aí sim, eu estou tratando de forma com equidade essa situação. Então, o sistema de saúde ele tinha por característica a iniquidade, ou seja, quem tinha menos não tinha a mesma possibilidade daqueles que tinham mais. A iniquidade, né, ela envolve as questões sociais, né, a desigualdade social. E aí, quais são as características? Ele é descentralizado, ele é, ele é igualitário, ele trabalha com evita a iniquidade e ele é um direito de todos os cidadãos brasileiros, garantido por lei na Constituição Federal, no artigo 196 a 200. Beleza? Basicamente, isso aí seria a nossa resposta. Se te explique quais são os componentes do gasto energético é presente aí, como contribui para o gasto diário. Então, a gente tem 3 componentes, né? Já vou definindo aqui. O primeiro é o da nossa área. Então, é a atividade física. Assim, o gasto energético, ele avalia o quanto é o consumo calórico diário das pessoas, né? E para avaliar isso, a gente tem que pensar em 3 domínios. Atividade física, que vai ser em torno aí de 30 a 35%. A gente tem aí o metabolismo de repouso ou basal, né? São parecidos, mas não são iguais, que a gente tem aí de 60 a 65%. E a gente tem aí o efeito térmico do alimento. Isso vai ser em torno de 8 a 10%, né? Isso varia, né? Isso varia do tipo de alimento, varia como é o metabolismo das pessoas. Esses 2 anteriores aqui também aumentam. Então, assim, se a gente pensar bem, a atividade física pode ser o mais variável. Ele pode chegar até 40%, 50%, 60%. Mas o metabolismo envolve as características básicas da pessoa, porque o metabolismo basal de repouso é a quantidade mínima que as pessoas têm para garantir o funcionamento do organismo. E aí a gente pensa que algumas estratégias interessantes para acelerar o metabolismo é interessante, né, para consumir o máximo de energia para ter um balanço energético, tá? Deixa eu só conferir uma informação aqui, rapidinho, né, no material.
Só um minuto. Ok, isso. Balanço energético positivo. Voltemos aqui ao nosso questionário. Então, assim, esse aqui foi o que a gente falou em sala de aula, analise o modelo da figura. Então, vocês teriam que repetir, que falar, né? Analise o modelo ideal apresentado, explique cada um dos seus componentes, o que ele significa. Então, assim, gente, ó, deixa eu só escrever uma resposta aqui, porque senão ele não vai permitir eu concluir. Então, assim, esse modelo é um modelo dinâmico relacionado com o contexto, né? E com a integração de diferentes fatores relacionados com o estado de saúde do indivíduo. Então, todos esses aí, se a gente pensar bem, eu disse que mental foi um termo que saiu do uso, porque o mental hoje a gente fala aqui como saúde emocional e saúde intelectual. Não são mais a mesma coisa. Então, a emoção é a reação química, fisiológica que acontece no cérebro e aí produz as reações, né? E o sentimento é uma emoção que a gente classifica. Então, se a gente pensar fisiologicamente, alguns neurotransmissores vão ser transmitidos e aí vai produzir uma reação. Aí o que é essa reação? É de tristeza, né? Se eu estou usando quando eu perdi alguém, sei, uma coisa assim, é de alegria, enfim. Então a gente tem esses problemas emocionais, é lidar com as emoções, né? Com ansiedade, com o estresse, né? Com os fatores que levam à depressão, à tolerância ao estresse relacionado à saúde emocional. Como é a saúde emocional das pessoas? É um item que a gente está preocupado bastante atualmente. A saúde intelectual, a gente já pensa mais na cognição, a capacidade de aprendizado, a capacidade de raciocínio, a capacidade de interpretação, a educação aqui é muito importante. Então, quando a gente fala em trabalhos, né, da educação, a gente não fala apenas a gente fala em saúde também. Por quê? Porque hoje em dia a saúde intelectual, né, a saúde cognitiva é algo importante e faz parte do modelo de saúde. Talvez isso seja importante, né, para os nossos governantes darem mais atenção à educação, porque a educação hoje não é uma coisa assim, a educação e a saúde, não. Está tudo hoje unido nesse modelo ideal. Se você trabalha a possibilidade de educação das pessoas, você trabalha também a saúde. E aí a social, a convivência com as pessoas em comunidade, a capacidade de fazer amigos, a família, né? A capacidade física, né? O estado físico, a estrutura física é importante, cuidado físico, cuidar das habilidades, das capacidades físicas relacionadas à saúde, estaria tudo aqui, ó. Fitness é aptidão, então quanto mais a capacidade física relacionada à saúde ela está assim desenvolvida, mais aptidão física da saúde a pessoa vai ter. E aqui a saúde espiritual, a capacidade que a pessoa tem de lidar com algo que faz sentido para a vida dela. Aí eu disse para vocês, né, que a religião é uma ferramenta, é um caminho para a gente que as pessoas usam para trabalhar a saúde espiritual. E aí a gente tem que respeitar a diferença. Cada pessoa tem uma religião, cada pessoa tem um credo, e isso é importante para trabalhar na saúde espiritual. Isso faz parte da saúde, a crença, ou também a não crença. Tem gente que não acredita numa coisa específica, enfim, isso é particular, mas faz parte da saúde também. Um outro item que eu falei em sala que não está nesse modelo aqui, nessa teoria, é a saúde financeira, que é a capacidade da pessoa gastar aquilo que ela tem. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi. Aí eu terminei de responder aqui. Espero que tenha ajudado vocês nessa revisão. Aí eu enviei o questionário e coloquei aqui, né? E agora, deixa eu só chamar a atenção para vocês, uma situação aqui, que eu acho muito importante a gente trabalhar. Então, ó, fechei a possibilidade de respostas, né? Aí agora eu venho aqui e tenho uma avaliação, né, de todos que fizeram. Ó. Então, ó, o Walter fez, aparece ali para mim. O Douglas fez, o Douglas Rodrigues fez. Aí, se não piscar, não fez. O Eric fez, o Gabriel
Paixão fez. Então, se não piscou, não fez. Então, assim, eu sei de todo mundo que fez, né? Aqui está o nome de todos que eu coloquei. Então, a adesão foi boa, mas eu acredito que pode melhorar. Então, só uma questão das respostas aqui. Aqui, somente uma pessoa não marcou a resposta certa, que é sanitarista e campanhista. Aqui, ó, a questão da potência, todo mundo marcou, então potência não é habilidade física da saúde. A Conferência Nacional, duas pessoas erraram, né? Confundiram aqui sobre a ideia futura do SUS. Então, a conferência é a base, né, da proposta. A grande maioria acertou. Então, tivemos só duas pessoas erradas aí. Então, aqui, ó, quais itens descritos a seguir são considerados como fator de risco de doença? Isso que eu disse para vocês, ó, muita gente considerou droga. Droga não é. E algumas pessoas, poucas pessoas, duas colocaram o sono. Também não é risco de doença cardiovascular. Pode ser risco de saúde, mas risco de doença cardiovascular direta não é. Então, esse percentual aqui não respondendo adequadamente. 100% das pessoas acertaram o INAMPS, olharam direitinho, 77% é o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. 100% das pessoas acertaram a questão da sazonalidade, não é um domínio que envolve, né, a definição de atividade física. A questão, 100% das pessoas acertaram os 3 itens que constituem a Seguridade Social: saúde, previdência e assistência social. Aí, ó, onde a gente vai ler sobre isso, onde a gente vai aprender sobre isso? Constituição Federal, artigos 194, 195 fala da Seguridade Social. Artigos 196, 197, 198, 199, 200 fala da saúde. Então, a gente tem onde buscar e aprender. Sobre a questão da atividade física, a gente tem aqui, ó, então, menos atividade física, mais comportamento sedentário e maior ingestão, eu tenho balanço energético positivo. Eu estou comendo mais e gastando menos. Uma pessoa só marcou balanço energético negativo. A questão 100% das pessoas, definição da saúde ali sobre social, mental e física, é irreal, ultrapassado no lateral, guardaram bem. Sobre a lei orgânica da saúde, aquela mudança, né, da implementação da atividade física, lei 2.864 de 2013, né? Qual ali não é um determinante. Então a gente percebe que muita gente aqui ainda, né, 40% considerou que a atividade física não é. Considerou o trabalho. Então, assim, a atividade física e o trabalho também. O que não é aqui é aptidão física. Porque o que é aptidão física? É o conjunto das capacidades físicas, né? Aqui, não, é atividade física. O que é atividade física? Todo movimento que o indivíduo faz que gasta energia. E aí a gente precisa entender bem esse conceito, trabalhar o nível de atividade física, a gente poder prescrever de forma adequada e avaliar. E como eu disse para vocês, esse é minha pesquisa, é avaliar a atividade física como a saúde, né? Os métodos, a criação de modelos estatísticos. É isso que eu estudo e é isso que eu gosto de fazer. E aí, 100% das pessoas marcaram que a renda e a educação são modelos estruturais intermediários. Ok? Galera, então assim, novamente, queria agradecer a atenção. Não tivemos uma live, né, ao vivo, mas eu acho que essa revisão ela vai ser muito útil para vocês estudarem. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo feriado e a gente se vê. Se cuidem, beleza?